Olá! A eleição do dia 7 de outubro trouxe surpresas, como não poderia ser diferente. Uma dessas surpresas aqui em Minas Gerais, mais especificamente em Belo Horizonte, foi a grande renovação da Câmara Municipal. Dos 41 vereadores, hoje apenas 19 foram reeleitos, sendo que 2 desses vereadores não tentaram a reeleição. E uma surpresa maior ainda, que não demonstra, não reflete a realidade da sociedade de Belo Horizonte, especificamente, uma cidade conhecida por ter muito mais mulheres do que homens, é que a próxima legislatura terá apenas uma vereadora, que é a nossa convidada de hoje, Elaine Matosinhos, do PTB, que vai para o seu 5º mandato, não é isso, vereadora? Isso, exatamente. E você que está acompanhando esse bate-papo conosco, pode enviar a sua pergunta, que vai ser respondida ao vivo pela vereadora. Quem participa conosco também é Letícia Silva, do portal O Tempo Online. Vereadora, como é que a senhora recebeu essa notícia de ser a única mulher da próxima legislatura? Bom, eu recebi, na realidade, com muita preocupação. E digo por quê. Porque quando você fala especificamente de Belo Horizonte, a gente quer aqui rapidamente fazer um histórico que os grandes movimentos de mulheres começaram em Belo Horizonte. O Quem Ama Não Mata, naquele momento onde a gente tinha um grande número de mulheres assassinadas e que daí surgiram as delegacias de mulheres, começou em Belo Horizonte. Esse movimento transcendeu as fronteiras da nossa capital, de Minas, espalhou por todo o nosso país. E tínhamos 5 vereadoras, para mim já um número preocupante, porque eu achava muito pequeno para essa representatividade feminina. E, de repente, vimos aí que, na realidade, uma só foi reeleita e acho que é o momento que nós, dirigentes partidários, eu falo porque sou dirigente de um partido, PTB, sentarmos, estudarmos essa questão, redefinirmos o papel dos partidos políticos nas candidaturas femininas. Porque é também sabido que os partidos investem muito pouco na candidatura feminina. Na realidade, é por obrigação legal, sim, você compõe a chapa com 30% das candidaturas, mas você não estrutura essas candidaturas. A gente fez até uma matéria, uma reportagem recente, sobre candidatos a vereador de Belo Horizonte que tiveram um voto ou nenhum voto, apesar de não terem tido registro cassado, que isso aparece como 0 na contagem da Justiça Eleitoral. Boa parte dessas situações tratou-se de mulheres, e a gente entende que serão candidatas que estavam ali para, no sentido popular, cumprir tabela, para cumprir essa obrigação de 30% de cotas para as candidatas. Agora, o que falta nos partidos para transformar essas candidatas em potenciais parlamentares, potenciais gestoras públicas? Falta exatamente o investimento. A questão ela é cultural. Apesar de termos uma presidenta da República, os ministérios mais importantes ocupados por mulheres, mas, na realidade, a gente tem também que deixar bem claro que a vitória da nossa presidente se deveu muito à popularidade de seu antecessor, né? É lógico que isso tem que ser colocado, mas culturalmente a mulher não teve a participação política, até porque até 1932 não podia nem votar. Sim. Só veio votar com Getúlio Vargas. E a mulher, além do trabalho, que hoje a grande maioria tem o seu trabalho fora do lar, ela ainda tem o trabalho de dentro do lar. Ela ainda tem a educação dos filhos. As empresas, as pessoas, os possíveis financiadores de campanha não investem nas candidaturas femininas, né? Investem sempre nas candidaturas masculinas. E até algum tempo atrás, eu falo porque eu sou dessa geração, a gente sabe que se votava, a mulher votava em que o marido mandava ou se via para ser cabo eleitoral. Então, nós temos que mudar essa cultura, entender a importância da representatividade feminina nos parlamentos e no executivo também, né, para que a partir daí a gente defina políticas públicas que realmente atendam a família. Porque a posição da mulher na política, ela tem um diferencial do homem, né? Falo que eu já fui deputada. Enquanto os homens estavam muito preocupados com a questão da ponte que ia ser construída, de não sei o quê,
As mulheres que lá estavam, na época nós éramos 7, estavam preocupadas com a creche, com a educação em tempo integral, com o hospital de qualidade, com a saúde da mulher. E isto faz uma diferença muito grande nas políticas públicas. Então essa presença solitária da senhora na Câmara vai fazer mal para as belo-horizontinas? Não, não vai fazer mal não, graças a Deus que eu estou lá, né? Então, Não, mas eu digo assim, o fato de a senhora estar sozinha. Só, eu lamento que esteja sozinha. Na realidade, eu queria que a gente estivesse lá, claro que longe ainda de falar metade, mas que a gente tivesse pelo menos uns 20, 30% de representatividade. Era o que eu imaginava ter, até porque tivemos mulheres muito competentes disputando a eleição, cada uma na sua área. Das 4 que não foram reeleitas, a gente quer destacar, por exemplo, o trabalho importante da Scarpelli na defesa do consumidor, da Silvia Helena na questão social, ela sempre trabalhou com muito afinco essa área, inclusive a terceira idade, né? E, enfim, a Neuzinha nas políticas públicas, já estava já no seu 5º mandato, a própria vereadora Priscila, que trabalhou também muito essa questão social, e, infelizmente, agora nós vamos viver um novo momento, a exemplo de Contagem, que só fez uma, também do PTB, Uberaba, que não fez nenhuma. Tá? As grandes cidades, na realidade, fizeram uma vereadora, que não é um fenômeno de Belo Horizonte. E isso é uma questão que precisa ser estudada no Estado e no país. Inclusive, a gente quer chamar para essa discussão a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres. Certo? Porque às vezes as mulheres têm menos tempo na televisão do que o homem, porque é o homem que dirige o partido. Sim. Certo? Essa questão que eu disse mesmo, da própria estrutura de campanha, acho que é o momento de a gente chamar a Secretaria Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres, os conselhos estaduais, os conselhos municipais, as coordenadorias, os partidos políticos, e ver de que forma que a gente pode mudar esse contexto. De fato, é uma estrutura toda ela, não vou dizer mais machista, mas voltada para o homem, né? Agora, mudando um pouco de assunto, a senhora, como ex-delegada, aposentada da Polícia Civil, vai ter companheiros, não é de farda, porque policial civil não tem farda. É verdade. Mas vai estar, a partir do ano que vem, o delegado Edson Moreira e também um coronel ou ex-coronel, não sei bem precisar, da Polícia Militar. Só acredita que a senhora vai ter parceiros aí na luta pela maior ordem social? Como militar com esses colegas policiais? Bom, eu acho que é tudo que a sociedade quer e que nós queremos, a questão da defesa social, da segurança pública. Hoje eu diria que é o maior clamor da nossa sociedade. E falo porque conheço bem a segurança pública. Fui nomeada delegada de polícia aos 23 anos de idade, de uma menina. Comecei meu curso de formação na Academia de Polícia em dezembro de 1975. Então, eu conheço a questão de segurança pública, eu diria que pelo avesso. Nós sabemos que ela é dever do Estado, mas direito e obrigação de todos. Sim. Então, dentro disso aí, nós temos, dentro da nossa capital e nas grandes cidades, as guardas municipais, né? Que representam uma força auxiliar muito importante na questão da segurança. Como é que nós vamos? Com as forças de segurança do Estado, mais a Polícia Federal, mais a Guarda Municipal e a sociedade, como é que nós podemos trabalhar para diminuir essa violência. E dizer, inclusive, que a questão da violência não é só uma questão das forças de segurança. Quem dera que fosse. Era só aumentar o efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, estaria resolvendo mais. É bem mais complexo. É muito mais complexo e nós temos que trabalhar de forma preventiva. Então, eu fico muito feliz quando eu acredito piamente que o nosso prefeito vai aumentar o número das nossas UMEIs, vai aumentar o número de vagas para a educação em tempo integral, as áreas de lazer nas comunidades, sobretudo as mais vulneráveis. Tudo isso é fator importante na prevenção da segurança. E, infelizmente, não se conseguiu prevenir o crime, aí sim nós temos que ter, né, os órgãos de governo, as instituições estaduais, a federal e a municipal, com capacidade suficiente para que a gente possa garantir essa segurança, porque hoje é o inverso.
Nós estamos em casa, cheio de grades, morrendo de medo que a hora que nosso filho vai voltar, quando ele sabe que a violência está na rua. Nós não podemos mais, nós contribuintes, nós, pessoas de bem, não podemos mais permitir essa inversão de valores. Nós estamos presos dentro de casa porque a violência está na rua. Vamos ver uma pergunta do internauta, Letícia? Vereadora, o Felipe, de Belo Horizonte, pergunta se a senhora teme o isolamento dos colegas por ser a única mulher na Câmara. Olha, Felipe, não temo não, sabe? Até porque eu disse agora anteriormente que eu fui nomeada delegada em abril de 1976. Devia ser a única, né? Não, era a única, depois aumentaram o número de vagas, entraram mais 4. E era um terreno também, né, dominado por homens. Eu falo que eu não sei se entrei abrindo portas ou arrombando portas. Mas fato é que hoje, né, o quadro de delegados de polícia tem quase 30% de mulheres que têm desenvolvido um brilhante trabalho. Aliás, eu quero conclamar a população a uma questão muito importante. Passem a observar todos os crimes que têm grande repercussão na imprensa, que causam uma comoção social, e veja quem é que está apurando. 99,9% são as delegadas. E o caso Isabela Nardoni, uma delegada e uma perita, né, são mulheres que desenvolvem esse grande trabalho. Então, eu, com toda a minha experiência, né, ao longo da minha vida na segurança pública como parlamentar, não temo esse isolamento, não acredito, porque eu sempre respeitei o espaço do outro, mas sempre exigi respeito ao meu espaço. Então, eu não acredito que sofrerei esse tipo de constrangimento. E se sofrer, responderei à altura. O Felipe pode acompanhar. Ô, Elaine, a gente abriu essa conversa aqui falando do alto índice de renovação, mais de 50% da Câmara Municipal. E a gente tem informações, nossos repórteres foram até lá e viu que o clima não está legal, é um clima de tristeza desses 22 que não foram eleitos, enfim. Como é que a senhora interpreta? Que recado que o eleitor deu para promover essa troca tão grande de vereadores em Belo Horizonte? Bom, primeiro nós temos que admitir que a Câmara sofreu um desgaste nesse período, né? Isso foi notório, todo mundo sabe, isso foi amplamente divulgado. Segundo, o que eu analiso, apesar de ainda não ter tido tempo para sentar e avaliar caso por caso, mas eu percebi muito assim, que as pessoas que representam segmentos, por exemplo, igreja, conseguiram a reeleição. Os que representam o outro segmento que é definido, conseguiram a reeleição. Eu diria assim, que eu tenho voto na cidade toda, eu não tenho região, por isso que eu falo sempre que eu sou vereadora de toda a BH, fui uma exceção. Né? Porque quando você tem um segmento, você sabe que por mais desgaste que a casa sofra ou que o parlamentar sofra, esse segmento, muitas das vezes, ele é fiel. Agora, outro fenômeno que eu percebo é que houve, além da questão dos representantes de segmentos, também os votos muito ligados a determinadas pessoas em determinados bairros, em determinadas regiões. Então, é aquele do cidadão que está no Barreiro, que mora no Barreiro, que o povo do Barreiro confia nele, que sabe onde ele mora, que vai à casa dele, que ele atende, que ele tenta resolver as questões da comunidade. E isso nós vimos nessa eleição. Entendi. Falando de desgaste, é impossível a gente não lembrar da história do reajuste de salários, enfim, esse índice que chegou a ser aprovado, de 68%. A senhora acha que tem essa ligação, que isso gerou um desgaste? E me responda também, para este ano, esse debate está sepultado na Câmara? Bom, eu acho que houve o desgaste, acho que houve, inclusive, por parte do próprio poder, uma forma de comunicação melhor com a sociedade, porque, inclusive, aquele aumento não tinha nada de ilegal ou de constitucional. Sim. Por coincidência, eu trouxe até meu contra-cheque aqui, posso até mostrá-lo, se alguém tiver interesse, que seja visto. Nós entendemos que isto trouxe essa falta de comunicação, essa falta, inclusive, de resposta. Na hora que houve o aumento dos salários dos deputados, a Câmara não procedeu da mesma forma, né? Então, quer dizer, deixou para um depois, e esse depois causou um constrangimento muito grande, porque a gente já tinha sofrido desgaste de outros projetos que já tinham ido para lá, como, por exemplo, a questão
das desafetações foi uma coisa que trouxe também muito desgaste. A questão do meio ambiente com O Pampulha. Mata do Planalto, com o Isidoro. Sim. Então, isso trouxe esse desgaste que eu acho que a Câmara não lidou bem, nem com a questão do momento, nem com essa comunicação com a sociedade e com a imprensa. Por isso veio esse desgaste, que é claro, nenhum de nós aqui é ingênuo para não imaginar que isso não afetou não é, essa grande mudança na Câmara. Entendi. Letícia. O Davi, também de Belo Horizonte, pergunta que com a quebra da aliança entre PT e PSB, como que a senhora e seu partido vão se posicionar na Câmara? Situação ou oposição? Bom, o meu partido é o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que eu digo que é o partido que tem a história que todo partido gostaria de ter, né? Fundado por Getúlio Vargas. Temos as leis trabalhistas, a criação da Petrobras, o voto da mulher. Foram conquistas muito importantes ao longo de toda a caminhada e a existência do PTB. O PTB apoiou no primeiro e único turno, lógico, né, porque só tivemos a candidatura do prefeito Márcio Lacerda. Então, pretendemos estar junto com o prefeito, defendendo e apoiando e votando os projetos de interesse da cidade. Mas nós temos um compromisso partidário. Aquilo que não for defender o trabalhismo, o interesse do trabalhador, enfim, toda essa conjuntura que consta, inclusive, no nosso estatuto, aí nós, infelizmente, teremos que ser voz divergente. E qual que é a expectativa da senhora para a próxima legislatura, visto que o PT deixou a prefeitura e sai com esse desejo de engrossar o caldo da oposição? O que a senhora espera? Vai ser isso mesmo, apesar de diminuto esse grupo de PT, PMDB e PCdoB? Bom, eu acredito que vai continuar, até porque o PT, nessa legislatura mesmo, que se finda, o PT sempre teve uma postura, às vezes, de oposição. Apesar do líder, inclusive do prefeito, ser do PT, né? O PT era partido dentro da Câmara, né? Então, acredito que eles vão realmente para a oposição. Acho que é muito bom. Acho que isso fortalece a democracia. Acho que nós precisamos de alguém com um olhar mais vigilante, mais atento, com tudo que chega dentro da casa e o que, inclusive, vem do próprio executivo, para que possa fazer realmente poder funcionar. Até porque eu, de vez em quando, questiono, sou professora de Direito Penal, sou professora universitária, e, às vezes, eu fico questionando se não está na hora até da gente repensar o Estado montado por Montesquieu. Sabe por quê? Quando foi idealizado esse Estado, com os 3 poderes harmônicos e independentes, na realidade, a gente percebe que o poder legislativo ele é muito frágil, é o mais frágil deles. Sim. Até porque o repasse dos recursos vem do Executivo, exemplo também do Judiciário nessa questão. Né? E essa dependência, e aí não quero nem falar da Câmara Municipal, não, quero falar da Câmara Federal, da Assembleia Legislativa, essa dependência que existe do parlamentar com o Executivo. Sim. Né? Então, isso todo mundo sabe que existe. Acho que é um momento assim, do poder se colocar como poder, e como poder independente, como poder harmônico, como idealizado foi, mas, claro, que sendo uma base do prefeito para defender aquilo que é interesse da cidade. Ninguém está aqui, eu acredito que ninguém que foi eleito, mesmo os que vão estar aí na oposição, como os 3 partidos aqui mencionados, ninguém vai votar contra a cidade. Como que você vai votar contra um projeto que é de interesse da cidade, que te elegeu, que te colocou na Câmara para representar? Né? Vereadora, falando em dinheiro, uma outra questão que marcou negativamente essa legislatura foram os usos questionáveis da verba indenizatória. Que existe uma comissão formada para rever essa questão, existe uma ação do Ministério Público contra todos vocês, vereadores de Belo Horizonte, questionando esse emprego da verba de gabinete. Qual que é a avaliação que a senhora faz disso? Esse assunto pode desenvolver aí na Câmara, na próxima legislatura? Olha, eu até espero que desenvolva, porque, na realidade, não tem como você fazer política sem a verba indenizatória. Sim. Isso aí tem que deixar claro.
até porque fazer política custa muito dinheiro, certo? Você tem que comunicar com o seu eleitor, você tem que pôr gasolina no seu carro, você tem que pagar o correio, você tem que ter assessoria, e assessoria boa, porque a terceira capital do país não pode ter parlamentares que representam esse povo e que não tenham condições de desenvolver um bom mandato. Mas a forma é que eu acho que, né, já se pensa em mudar, mas também eu quero deixar claro o seguinte, que nós tivemos processos, por exemplo, ações propostas pelo Ministério Público, denúncia, que sequer foi recebida pelo juiz. Né? Por quê? Porque esta verba indenizatória, ela já passou pelo crivo da diretoria de finanças da Câmara, já passou pelo crivo do Tribunal de Contas, e o achar ou não achar que a verba é bem ou mal empregada dentro da posição do Ministério Público é uma coisa assim muito questionável, porque eu, por exemplo, gasto muito com gráfica. É o perfil do meu mandato. Eu gasto com gráfica. Por quê? Porque eu informo, eu faço revista, eu faço jornal. Eu acho que é por aí que nós temos que fazer com que exista uma participação no mandato. Mas, às vezes, as pessoas acham, não, está gastando muito. Mas está gastando muito porque é assim que é. Até porque nós todos sabemos que qualquer pessoa que apresentar uma documentação que não corresponda com aquilo vai ser passível, inclusive, de inquérito policial. Por que crime? Elaine, a gente só tem a agradecer a sua visita aqui, parabenizar sua reeleição e torcer para que essa legislatura, como bem a senhora disse, comunique melhor e represente com mais fidelidade os interesses da sociedade de Belo Horizonte. Muito obrigada, eu agradeço a você, João, a Letícia, né, a todos que aqui estão, e coloco o nosso gabinete à inteira disposição, não só do Jornal O Tempo, mas de todo o nosso povo de Belo Horizonte. Muito obrigada. Letícia, também muito obrigado. Obrigada. E obrigado também a você que nos acompanhou. A gente segue ouvindo o Portal Tempo Online, o Jornal O Tempo e o Super Notícias seguem ouvindo e apresentando para você novos ou não tão novos assim, parlamentares de Belo Horizonte. E na semana que vem a gente traz aqui também, em entrevista ao vivo, em Sabatina ao vivo, os 2 candidatos à Prefeitura de Contagem. Então, até lá.